Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faze estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditais nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amado irmão e irmã, vocês que nos acompanham, estamos transmitindo aqui do estúdio da Canção Nova em São Paulo, esta Santa Missa. Eu sou o Padre João Gualberto, da comunidade Canção Nova, e junto com vocês neste momento, refletindo sobre a Palavra de Deus. Sobre esta liturgia de hoje, aonde, no tempo em que nós estamos vivendo, o tempo do Advento, nós estamos na terceira semana do Advento, que nos prepara para a vinda do Senhor. Nós vamos celebrar a sua primeira vinda, vamos celebrar o Santo Natal do Senhor, mas esperamos a sua segunda vinda gloriosa, onde Ele vai julgar a todos nós e a todo mundo. Como profecia, o Antigo Testamento nos traz hoje esta leitura do livro de Números, aonde nos apresenta um vidente não era da tribo de Israel, mas era de Balaão, era um vidente que foi chamado para profetizar sobre Israel. E como vidente, ele era um homem muito temente a Deus. Um homem que tinha os ouvidos atentos e o coração atento a tudo o que Deus falava, porque ele tinha fé em Deus. Né? E por isso ele vai dizer, né, Balaão, filho de Beor, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o Todo-Poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. E ele vai dizer: como são belas suas tendas, Israel. Ele está falando do futuro de Israel, do que Deus vai fazer por Israel. Mas antes, né, essa expressão dele, oráculo daquele que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e que vê o que o poderoso lhe faz ver. Presta atenção nisso. Eu não vejo o que eu quero ver de Deus, eu vejo aquilo que Deus quer me mostrar dele. É isso que ele está dizendo. Eu não estou falando de mim, do que eu acho, do que eu penso de Deus, mas eu estou falando do que Deus revelou, do que Deus está mostrando a respeito de Israel. Por isso, nesses dois momentos, ele vai fazer menção disso, né? Aquele que tem os olhos abertos, aquele que ouve as palavras de Deus, aquele que vê o que o poderoso lhe faz ver, lhes faz enxergar. Então é isso que eu estou dizendo para Israel, que eu estou profetizando. E no final ele vai dizer que conhece o pensamento dos Altíssimos, que vê o que o Todo-Poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Esse que cai e seus olhos se abrem significa que Balaão se prostra humildemente diante de Deus e na sua humilhação atrai o olhar de Deus, a benevolência de Deus, e Deus lhe dá a conhecer
a sua vontade. Eu o vejo, mas não agora, eu o contemplo, mas não de perto. E ele vai concluir hoje dizendo: uma estrela sai de Jacó, um cetro levanta-se de Israel. Balaão está falando da prosperidade de Israel, do que Deus vai realizar, e de que Deus vai dar a ele um rei, um cetro. Né? Um cetro, uma estrela sai de Jacó, a estrela de Belém, vamos fazer ligação com o Natal, e um cetro se levanta de Israel, o novo rei, o rei Jesus que vai surgir. Esse rei que vai reinar por todo o século sobre Israel e sobre todo o mundo. E agora nós podemos ir para o Evangelho, sem deixar, porque o Salmo aqui também, ele é uma resposta, né, dessa primeira leitura: fazei-me conhecer vossa estrada, ó Senhor. Esse fazer-me conhecer a vossa estrada, Senhor, é uma disposição do fiel, de toda pessoa, de conhecer o caminho de Deus. E eu vou dizer algo muito interessante. Uma coisa é a gente ter conhecimento das coisas, e uma outra é mergulhar no mistério das coisas. Por exemplo, eu posso ter o conhecimento de Deus, saber tudo sobre Deus, mas não experimentar, não mergulhar no mistério dele e não conhecer a fundo ele. Se eu abro o coração para esse conhecimento mais profundo de Deus, Deus se revela, porque ele se dá a conhecer aos seus amigos. E só aos seus amigos ele se dá a conhecer. Porque todo aquele que vem com pretensão orgulhosa para se apoderar do conhecimento das coisas de Deus, lhe é negado a profundidade, a intimidade do conhecimento. E daí nós podemos ir para o Evangelho, que hoje nos coloca esse cenário. Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, foram lá os sumos sacerdotes e os anciãos para perguntar para ele com que autoridade ele fazia aquilo. Da onde vinha a autoridade? Porque eles eram a autoridade de toda a lei, de todo o ensinamento. Eles tinham esse privilégio como homens, né, que cuidavam do culto, que cuidavam da lei de Deus. Eles tinham essa autoridade porque eles foram dada, né, por sucessão. Mas Jesus ensinava e eles queriam saber com que autoridade eles faziam aquilo. E Jesus, conhecendo o pensamento do homem, porque Deus conhece o nosso pensamento, nós achamos que enganamos a Deus ou nós achamos que nós iludimos a Deus de forma alguma. Nós não fazemos de Deus o que nós queremos. Nós temos que deixar Deus fazer em nós o que Ele quer fazer, não aquilo que eu quero fazer. A não ser o que eu quero fazer é aquilo que Deus quer fazer. Aí dá certo, aí funciona. Então eles, vendo o que João Batista fazia, vendo o que Jesus fazia, mas com que autoridade? E Jesus, para provocá-los, vai fazer outra pergunta para ele a respeito de João Batista, porque nem eles aceitavam mais João Batista. O batismo de João, o ensinamento de João, né, ele vem dos homens ou vem de Deus? Ele vem do céu ou vem dos homens, o batismo de João? E olha que eles têm conhecimento, né? Eles têm conhecimento das coisas, eles também veem as coisas. Eles sabem que João não faz aquilo por ele mesmo. Então ele vai dizer, olha só, preste atenção na resposta dele. Se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer, por que nós não acreditamos nele? Mas se nós dizermos que é dos homens, a multidão vai nos apedrejar, porque eles têm ele como um profeta. Veja, a multidão reconhece quem é João Batista. Aqueles homens também veem que João Batista não veio dos homens, vem de Deus. Mas eles não querem aceitar nem João Batista e nem Jesus. Por isso eles vão responder que eles não sabem de onde vem. E Jesus, com toda a sua sabedoria, vai dizer para eles, eu também não falo para vocês de onde vem a autoridade que eu faço essas coisas. Embora vocês estão enxergando e vendo e não querem admitir. Essa é a verdade. Muitos sabem quem é Deus. Muitos sabem qual é a vontade de Deus, mas não querem fazê-la.
não querem segui-lo, não querem obedecê-lo. Por isso não experimentam em profundidade essa revelação de Deus, essa misericórdia de Deus. Somente aqueles que acolhem e que adentram no mistério de Deus conhecem o mistério de Deus. E hoje nós estamos celebrando a memória de São João da Cruz. Ele é um místico, um homem místico, um homem que ele estudou teologia, ele estudou filosofia, ele conheceu a mente humana, ele conheceu o profundo de Deus. Mas ele não parou nesse conhecimento lógico, apenas intelectual. Ele foi a fundo. Ele buscou mergulhar no profundo de Deus. Através desse conhecimento, ele se aproximou de Deus e foi abrindo o coração. E na medida em que ele abria o coração, Deus lhe foi revelando a sua sabedoria. Quer dizer, o seu conhecimento. Como disse antes para vocês, meus irmãos, Deus se dá a conhecer os seus amigos. Ou você conta tudo para os seus inimigos, o que você faz, o que você tem. O seu inimigo vai acabar com você, não vai? Então Deus revela as suas coisas aos seus amigos. E para conhecer a vontade de Deus, e para conhecer o profundo de Deus, é preciso ser amigo de Deus. E São João da Cruz fez esse exercício de mergulhar em Deus. Através de que maneira, gente? Através da cruz. O profeta dizia, aquele que cai e os olhos se abrem. Aquele que se humilha diante de Deus, os olhos de Deus se abrem sobre ele. Aquele que reconhece a sua condição humana, frágil e limitada, e o seu conhecimento limitado, mas se abre a Deus e se deixa ser conduzido por Deus, esse é cheio da sua sabedoria e mergulha no mistério de Deus. Fé é um mistério revelado. Por isso que muitos têm dificuldade para aceitar a fé, porque não ouvindo o Evangelho, conhecimento, não se deixam ser transformados por este Evangelho e não desejam ir a fundo nesse Evangelho com o espírito de humildade, que é necessário, sim, a humildade é necessária. Porque nós somos muito orgulhosos, nós somos muito prepotentes, nós somos muito autossuficientes. E nós não reconhecemos a nossa condição de frágil pecador, frágil humanidade, diante da onipotência de Deus, da grandeza de Deus. Por isso, somente os humildes, Deus revela a sua sabedoria. Somente os que se fazem pequenos. Porque os que se fazem grandes, os que se fazem sábios ou sabidos, Deus não se dá a conhecer. Por isso que muitos fogem de Deus, fogem da fé, fogem da igreja, porque para conhecer a igreja, para conhecer o Deus o Senhor desta igreja, é preciso ser humilde. E João da Cruz o foi. E assim ele assumindo a sua cruz e vivendo na obediência a Deus, ele atingiu este grau de santidade e de conhecimento do íntimo de Deus. Ele foi um místico. Quer dizer, o homem que entrou na intimidade de Deus, no profundo de Deus. Somente aos humildes e aos pequenos Deus se revela. Somente aqueles que realmente o reconhecem como tal é que Deus se dá a conhecer. E assim que João da Cruz fez. E a cruz foi a porta de entrada para esse mergulho em Deus, para esse mergulho profundo do seu ser e de toda a sua vida em Deus. E Deus lhe revelou os seus mistérios, os seus segredos, a sua intimidade. Ó, alegria profunda que isso produz, que São João da Cruz vibrava cada vez que ele fazia um mergulho em Deus, cada vez que ele se adentrava nesse profundo de Deus, ele se alegrava, ele se entusiasmava, e com isso ele ajudou muitos cristãos a também fazer essa mesma experiência. E até hoje, muitos irmãos e irmãs fazem essa experiência de Deus, de mergulhar nele, de conhecer o seu mistério, de conhecer a sua pessoa. Assim nós também somos chamados por Jesus a mergulharmos em Deus, a não mais ficarmos na periferia das coisas,
que conhecemos qual é a vontade de Deus, que conhecemos o que Deus quer para nós, muitos conhecem, muitos ainda não conhecem, por isso é missão nossa de evangelizar, quer dizer, de dar às pessoas esse conhecimento, para que elas, conhecendo, tenham o desejo de vir ao encontro do Senhor. Porque é sabendo do amor de Deus, é sabendo da sua misericórdia, é sabendo da sua força e do seu poder, é que o fiel vai se abrindo a essa graça e assim ele vai mergulhando cada vez mais no conhecimento de Deus. E o nosso trabalho como família Canção Nova é anunciar esse Jesus que João Batista nesse tempo nos prepara para acolhê-lo, a qual ele diz: eu não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo, com a vida de Deus, com a força de Deus. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, a abrir-se ao Espírito Santo e a suplicá-lo sobre si, para que ele venha nesse momento inundar a sua alma, o seu coração. Queres conhecer a Deus como Deus é? Então mergulhe nele, então se deixe ser conduzido por ele, então caia por terra, humilhe-se diante de Deus, prostre seus joelhos diante dele e se deixe ser inundado por ele, porque só assim tu farás essa experiência que João da Cruz fez, e que muitos cristãos já o fizeram, e estão fazendo nos dias de hoje, e eu digo isso com alegria, porque muitos estão experimentando a Deus, viveram tantos anos afastados dele, tantos anos distante dele, tantos anos descrentes de tudo. Mas agora o tempo que Deus nos oferece é o tempo de nós nos aproximarmos dele. Por isso, se deixe ser conduzido por Deus. Há muitas vozes falando. Escute somente a de Deus, porque as outras não te levará a lugar nenhum. As outras não te levará ao conhecimento profundo de quem é Deus. Mas ouvindo a Deus e seguindo, sim, tu chegarás até lá. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. É o que o salmista está dizendo para nós hoje. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Não existe outro que possa salvar. Balaão profetizou essa estrela que ia brilhar, esse cetro que ia reinar. Esse cetro já reina, essa estrela já brilha. O Senhor Jesus está no meio de nós e Ele virá, com certeza, no fim dos tempos, restaurar todas as coisas. Mas hoje é o tempo de nós nos convertermos a Ele, de nós nos abrirmos completamente a Ele, para que Ele possa realizar na nossa vida a sua obra salvadora. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.